Boa noite, estamos começando mais um dos nossos encontros do PGM Online, nossos momentos de estudarmos a Palavra de Deus juntos na intimidade do lar, guiados pelo Espírito Santo na presença de Jesus. É um prazer recebê-lo aqui na minha casa, é um prazer estar aí na sua casa para esse nosso encontro semanal, esse nosso momento de estudo semanal, que nós estamos nos dedicando a ler e conversar sobre o livro de Salmos. Tem sido maravilhoso, temos aprendido lições importantíssimas. Eu tenho crescido e aprendido muito nesses encontros com vocês. E hoje, nós chegamos ao estudo do capítulo 22 semanas. Então, antes de começar a leitura, antes de convidar você para ler o capítulo 22, eu quero te convidar a chamar a sua família para estar presente nesse estudo. Chame o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa. Chame as pessoas que convivem com você para que a gente possa compartilhar este momento, para que a gente possa aprender juntos mais daquilo que Deus tem para falar conosco. Amém? E eu também quero deixar um recado, quero aproveitar esse momento inicial para deixar um recado para todos vocês que nos acompanham, que semanalmente estão aqui conosco, mas não fazem parte dos nossos pequenos grupos. Não perca tempo, venha fazer parte, venha se envolver, venha participar de tudo que Deus tem feito. Meu número está aparecendo aqui no canto agora, você pode entrar em contato, pode mandar um WhatsApp, um SMS, pode ligar. Nós teremos todo o prazer do mundo em te encaminhar para algum dos nossos pequenos grupos, ou se preciso for, nós iremos até abrir um pequeno grupo apenas para atender à necessidade daqueles que nos procurarem. Amém? Então, seja de onde você for, bem-vindo ao nosso encontro semanal, ao nosso estudo semanal do livro de Salmos, e seja quando for que você estiver me acompanhando aí na sua casa. É um prazer ter você estudando a Bíblia conosco. Te convido a ler o Salmo 22 comigo nessa hora e com todos nós que estamos juntos nessa sexta-feira estudando a Palavra de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Agora lá no verso 11. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Verso 21 agora. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondestes. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. 24. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor. Na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. E agora o 30 e o 31. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Amém? O verso 22, como eu disse, é composto por 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o clamor, é a súplica, é o desespero do salmista, é o desespero de alguém que está sofrendo. E esse bloco ele vai do verso 1 até o verso 10. Do verso 11 até o verso 21 começa uma oração.
Se no primeiro bloco é o clamor ou a angústia, o segundo é o bloco da oração. E o terceiro, que começa a partir do verso 22, é o bloco do louvor. Por que eu estou falando isso? De que a gente vai conversar nessa semana, nessa sexta-feira? O tema do estudo de hoje é Meu Deus, meu Deus. Assim como começa o Salmo 22, com essa repetição. Meu Deus, meu Deus. E a gente já viu em alguns estudos passados que todas as vezes na Bíblia que aparece essa repetição é porque a Bíblia está frisando aquilo, está nos chamando a atenção para aquilo que está sendo repetido. Qual é a atenção que o salmista, que o texto quer chamar aqui no Salmo 22? É que a oração ela é capaz de transformar as realidades. Porque nesse Salmo 22, se você prestou bem atenção, se você ler na sua casa com calma, eu te convido a ler com calma os 31 versos, você vai perceber que do verso 1 até o verso 5 é uma espécie de resumo. Os 5 primeiros versos do capítulo 22 de Salmos, eles resumem todo o capítulo 22. Se você ler esses 5 primeiros versos, você já entendeu todo o capítulo 22. Porque o restante do capítulo é repetindo de uma forma mais aplicada, mais profunda, o que já está falando na introdução desses 5 versos. Por isso, meu Deus, a fé cristã ela não impede que a gente viva a realidade dessa vida. E às vezes mesmo tendo fé em Deus, mesmo sendo fiel a Deus, às vezes mesmo sendo considerado alguém segundo o coração de Deus, a gente vai passar por situações tão conflituosas, tão angustiantes, que a gente vai se pegar. Meu Deus, olha isso, olha como está a situação, meu Deus. Eu não sei se você já orou isso, mas eu já orei isso algumas vezes na minha vida. Eu já me vi em momentos que eu falei, meu Deus, não tem mais saída. Meu Deus, não há como resolver. Não há como contornar. Não dá para resolver. Não dá para sair dessa situação. E tem um outro personagem da Bíblia que também falou isso. Fez essa mesma oração. Jesus na cruz, ele fala essas mesmas palavras. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas não é que Deus foi embora. Não é que Deus virou as costas e agora o servo de Deus, o Filho de Deus, ungido por Deus, o próprio Jesus, está à mercê de sua própria sorte. É porque existem momentos na nossa vida, na vida do ser humano, que a dor, o sofrimento, a angústia, as situações contrárias são tão grandes que a gente começa até mesmo a duvidar que Deus está com a gente. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que ser sincero, e principalmente com Deus. Se está tudo ruim, a gente não pode ficar fingindo para Deus, não, está tudo bem, Não, a gente precisa ser sincero, ser verdadeiro, ser honesto com nós mesmos e com Deus. Quando está ruim, a gente precisa reconhecer isso. Está ruim, está difícil de carregar. Esse tempo está difícil. Essa situação está impossível. Eu não sei como resolver. Eu não tenho forças. Meu Deus, me ajuda, porque será mesmo que o Senhor está comigo com tanta coisa dando errado? Com tanta situação desesperadora? Com tanto momento de conflito, com tanta dor, com tanto sofrimento, o Senhor realmente está comigo? O Senhor realmente está nos acompanhando? O Senhor realmente está com o seu povo, com mais de 100 mil mortes acontecendo só no país, só no Brasil, só em nosso país, de uma mesma doença? Com tanta corrupção, com tanta fome, com tanta miséria, com tanta desigualdade,
com tantos pais vendo os filhos chorando porque não tem comida. Será mesmo que Deus está conosco? São realidades que a gente se vê obrigado a falar isso, a questionar isso. Aqui no capítulo 22, um homem segundo o coração de Deus estava fazendo isso. Deus, o Senhor realmente está vendo o que está acontecendo? O Senhor realmente está presente? Porque eu estou clamando, mas parece que o Senhor não está me respondendo. O Senhor está tão longe que o Senhor não está ouvindo os meus gritos de angústia. O salmista está rasgando o coração diante de Deus falando isso. E se a gente continuar no capítulo 22, eu não vou ler o capítulo todo com vocês, porque são 31 versos, ia tomar muito do nosso tempo. Mas o salmista chega a falar que ele está sendo caçoado, que eles estão zombando dele, que ele é um verme. Essas são as palavras do salmista. Eu sou um verme e não um homem. Eu sou motivo de zombaria e de desprezo de todo o povo. É uma situação realmente horrível. E eu queria conversar com vocês nessa noite sobre esse salmo, trazendo para a memória de vocês essa realidade de que em alguns momentos da nossa vida a gente vai se sentir assim. Eu não sei se você já se sentiu assim em algum momento, mas se você vier a se sentir ou se você estiver se sentindo assim, saiba que isso faz parte da vida. Tem momentos que a gente se sente um nada. Tem momentos que a gente se sente tão impotente diante da situação, tão insignificante diante da maldade, da crueldade dos homens, tão nada, tão sem forças, tão pequeno, que a única coisa que a gente faz é chorar. A única coisa que a gente faz é ir para diante de Deus e falar assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só que eu louvo ao Senhor porque Deus escuta o clamor do seu povo. Deus responde os seus filhos quando eles clamam. E essa oração, esse Salmo 22, ele vai falar sobre isso. Porque no verso 3, parece até meio que incoerente uma mudança de ânimo tão rápido, mas é porque é uma introdução de tudo que vai acontecer no Salmo. Porque o mesmo ser humano, o mesmo salmista, o mesmo filho de Deus que está falando, meu Deus, eu cheguei no meu limite, para mim não dá mais. Eu não sei se eu consigo mais. Eu já não tenho mais forças para levantar a voz, para levantar o braço, para dar mais um passo. Eu já não tenho mais forças para suportar mais um dia nessa situação. Eu já não tenho mais forças para suportar o meu casamento. Já não tenho mais forças para suportar os meus pais, os meus filhos, para suportar o meu emprego. Eu não tenho mais forças para suportar a realidade dessa vida. O medo, a ansiedade, a angústia, não dá mais, para mim não dá, Deus. O mesmo salmista que fala isso, ele logo em seguida ele responde a ele mesmo falando: Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Tu, porém, és o louvor do seu povo. Eu não consigo, eu estou fraco, para mim não dá mais. Mas o Senhor é o louvor do seu povo. O Senhor é o motivo da nossa alegria. É pelo Senhor, não é por mim, porque eu não sei, eu não consigo. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Eles confiaram e o Senhor os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram.
Quem confia no Senhor não se decepciona. Quem tem o Senhor como seu escudo, como sua fortaleza, não se decepciona. Se no meio da dor a sua saída é gerar mais dor, você vai se frustrar e você vai ser um decepcionado. Se no meio da dor a sua saída é espraguejar e amaldiçoar a tudo e todos, você vai se frustrar e vai se decepcionar. Se no meio da dor você começar a arrumar culpados para poder terceirizar a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é de fulano, é de ciclano, a culpa é sempre do outro, você vai se frustrar e você vai se decepcionar. Se no meio da dor você tiver qualquer outra atitude, além dessa que o salmista nos ensina, você vai se frustrar e vai se decepcionar. Então como que a gente não se decepciona nessa vida? É se quando a gente passar por um momento de aflição, a nossa atitude for: meu Deus, meu Deus. Isso nos ensina que nós não estamos sozinhos. Isso nos ensina que nós não estamos desamparados. Nós temos o Senhor conosco. Meu Deus, meu Deus. Em momentos bons Ele está comigo. Em momentos ruins Ele também está comigo. Por isso que eu disse que no bloco, na metade desse salmo, que é o bloco do meio, que é a oração, quando o salmista começa a fazer a sua oração: não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Se no meio de um momento de aflição a nossa reação for uma oração, for a oração, então a gente não vai se decepcionar. Porque Deus está conosco e Deus vai nos transformar. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo isso porque aqui no capítulo 22, após o salmista orar, que vai do verso 11 até o verso 21, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. A Bíblia não nos diz que o salmista saiu do problema. O texto não fala isso. Que Deus foi lá e resolveu o problema, e deu saúde, e abriu porta de emprego, e consertou o casamento, e melhorou a situação, e agora eles têm dinheiro. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que quando o salmista começa a procurar por Deus, o salmista vai sendo transformado à medida que procura. Então, mesmo do meio da situação de aflição desesperadora que ele estava, ele fala assim: proclamarei o teu nome a meus irmãos. E na congregação, na assembleia, quando a gente se juntar, eu vou te louvar. Quando a gente estiver junto, eu vou louvar o Senhor. Porque mesmo num momento de aflição, Ele continua comigo. Ele continua ao meu lado. Ele continua me ensinando, me inspirando, cuidando e me transformando em um ser humano melhor. Me transformando em alguém que se parece mais com Ele mesmo, com o próprio Deus, com Jesus. Porque quando a gente ora, a oração ela tem poder de transformar uma realidade horrível, uma realidade triste, uma realidade desesperadora, em motivos de alegria. Não porque a realidade agora mudou, mas porque aquele que ora, ele é transformado pelo Senhor. O mesmo salmista que diz: eu sou um verme, eu não sou homem, eu sou motivo de zombaria e de desprezo diante de todos. É o mesmo que diz: pois o Senhor não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti
vem o tema do meu louvor. Os pobres comerão e ficarão até ficarem satisfeitos, e aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Ele não está falando de coisas que já aconteceram. Ele não está falando que isso já aconteceu e por isso ele está louvando. Ele está falando que quando ele orou, quando ele buscou ao Senhor, agora ele começou a ter esperança. E agora ele começou a ter essa esperança gerada pelo próprio Senhor dentro dele. E ele começou a acreditar que isso vai acontecer. E por isso ele começou a louvar ao Senhor. E ele termina o Salmo falando que até mesmo aqueles que ainda não nasceram, eu e você, os nossos filhos, os nossos netos, as próximas gerações que virão após eu e você, eles continuarão louvando ao Senhor. Quando a gente procura o Senhor num tempo de angústia, quando a nossa atitude, quando tudo dá errado, quando tudo começa a sair do ar, quando tudo se fecha, todas as portas se fecham, não há mais saída, e você fala, acabou a esperança, acabou a chance, agora não dá mais. Eu quero terminar te falando nessa noite, tenha certeza, se a sua resposta a tudo dar errado for buscar ao Senhor de todo o seu coração, for clamar pelo Senhor, insistentemente, meu Deus, eu não quero espraguejar ninguém, eu não quero amaldiçoar ninguém, eu não quero fazer o mal a ninguém, eu não quero pagar o mal com o mal, eu não quero, meu Deus, perder o meu casamento. Eu não quero perder o meu pai, a minha mãe, o meu filho. Eu não quero, meu Deus, que tudo dê errado. E eu não quero ser alguém que vai fazer dar errado. Mas está ruim do jeito que está, então eu estou clamando ao Senhor. Me ajuda. Eu preciso do Senhor pertinho de mim. Porque senão eu vou ficar desesperado. Tenha certeza que quando a gente busca o Senhor, Ele nos transforma e Ele começa a nos inspirar a cantar louvor. Por isso mesmo, diante de qualquer problema, se a sua atitude, quando um problema bater a sua porta, se a sua atitude for louvar, buscar, adorar, se aproximar ainda mais do Senhor, você vai ter esperança. Mesmo quando não houver mais motivos para ter esperança. Quero terminar citando Rubem Alves. Rubem Alves, que foi pastor, foi teólogo, foi escritor, foi pedagogo, psicólogo e tantas outras coisas. Ele tinha uma frase que era assim: esperança é quando você olha pela janela e tudo lá fora é seca. Não há sinal de chuva, não há sinal de água, é só terra seca. Lá fora não tem mais vida, não tem mais nada. Mas quando você sai da janela e olha para dentro, você vê tudo verde florescendo. Porque você está lutando para manter a vida ali dentro. Esperança é isso. Por isso, quem se aproxima de Deus, quem se apega em Deus, tem esperança. Porque o próprio Deus faz com que a gente seja transformado. E por mais seco que esteja lá fora, aqueles que fazem do Senhor, da confiança no Senhor, do clamor ao Senhor a sua oração, aqui dentro sempre vai ter vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de semana, uma semana abençoada. Fique com Deus. Depois, com calma, leia o Salmo 23. Continue com a sua família estudando o Salmo 23. Tem o Salmo 22, perdão, o 23 é semana que vem, na próxima sexta-feira. A gente vai chegar finalmente no capítulo 23, que tanta gente gosta. Mas por hoje, eu quero terminar dessa forma. Te convidando a fazer do Senhor a sua oração. Sempre que der errado, não faça mais nada além de buscar o Senhor. Amém?
E Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.